volume 7, sobre receptores elétricos. Só de bater o olho tu percebe, caramba, é idêntico a gerador. E não é obrigatório ter aquela marquinha em cima da força contra eletromotriz, não é obrigatório não. Ou seja, o aluno só vai reconhecer se diante dele tem um gerador e um receptor, se ele observar a corrente e verificar se a corrente está sendo impelida pela diferença de potencial ou, na verdade, está sendo, bloqueada pela diferença de potencial. Mais larga a bolinha positiva, mais os opostos se atraem, os iguais se repelem. Se a corrente fosse para lá, esse cara estaria ajudando. Mas aí não seria o receptor. Então a corrente para este desenho tem que ser para a esquerda. Não vai pensar que é sempre para a esquerda, cara. Basta eu botar essa grande e essa é a pequena, muda tudo. Então essas duas coisas, ó, a polaridade da força contra a eletromotriz com a corrente que te permite dizer receptor, gerador. Certo? E na hora de raciocinar, pô cara, esse sujeito não está mais gerando energia, ele está consumindo. E essa aqui é uma energia que vai ser consumida com um propósito. No caso de um motor elétrico, essa força contra a eletromotriz é quanto da voltagem ele vai converter em rotação, que é útil. Essa voltagem que é perdida em cima da resistência, essa não mudou de nome. Essa aqui ela é inútil. Ela vira calor, não é isso? O famoso efeito Joule. Exato. Então, na verdade, tudo que for útil vai ser agora da força contra a eletromotriz, que é o que aproveito. Potência dissipada continua sendo, e a potência total consumida é nos polos do receptor. Show de bola. Pera aí, cara. Antes estava gerando de um lado e consumindo do outro. Por isso que era E menos R vezes I. Agora está consumindo e consumindo. São dois consumos de energia, não é? Então, se eu quiser calcular a voltagem total, a queda de tensão total, é a força contra a eletromotriz, contra o movimento dos elétrons, mais R vezes I, não menos, porque são dois consumos de energia, certo? Não mudou muita coisa, cara. Só que não vai estar escrito gerador e receptor no dia da prova. Tu é que vai ter que lembrar desse fato para saber quem é a equação do gerador e quem é do receptor. Fica à vontade, amigo. Falou alguma coisa? Felipe? Não? Equação do receptor. Galerinha, ó, se eu for fazer um gráfico da voltagem nos polos de um receptor em função da corrente que o percorre, não é mais decrescente, né? Continua de primeiro grau, só que é crescente. Começa na força eletromotriz e vai subindo. Força contra a eletromotriz, perdão. Então eu já vi questão de vestibular que ele dá vários gráficos e pergunta o que é o quê. Poxa, o do resistor começa de zero, né, galera? Porque quando não tem corrente, não tem voltagem. E sobe. O gerador desce, não é isso? E agora vimos um novo tipo de gráfico, que é o do receptor, que ele sobe que nem o do resistor. Porém, ele não começa do zero, porque ele já começa cobrando uma certa voltagem de início, que é a força contra a eletromotriz. Equação do receptor, curva característica do receptor. Curva característica. E aí, vamos aproveitar, já que a gente acabou de revisar que potência tem três maneiras, né? V vezes I, bota R vezes I aqui, fica R vezes I ao quadrado, ou coloca no lugar do I V sobre R, fica V ao quadrado sobre R. Vamos pensar quais fórmulas nós usaríamos para as diversas potências que podem ser calculadas dentro de um receptor elétrico. Vamos lá, galerinha. Se ele perguntar potência útil, qual estrutura eu olho para calcular a potência útil, que está sendo aproveitada? Isso, a força contra a eletromotriz é que é convertida no outro tipo de energia. Então, potência útil, em vez de fazer V vezes I, eu pego E' vezes I, porque o E' é a força contra a eletromotriz. Se ele fala em potência dissipada, isso, então como é que vai ficar a fórmula? Isso, em vez de R'zão, R'zinho só para lembrar que eu estou falando
da resistência interna. Obrigado. E se ele fala em potência total, certo? Que antes a gente poderia chamar de potência... Aí, na verdade, tem que tomar cuidado, tá? Porque quando a gente olha para o gerador e para o receptor, estruturas que parecem semelhantes têm potências diferentes, né? Antes a gente falava em potência útil, que era a dos polos, certo? Agora a potência útil da força contra a do motriz no perigo. Antes a gente falava em potência gerada, que era na força eletromotriz. Aqui não tem potência gerada, tem potência total ou consumida. A potência total ou consumida é a soma daquelas duas. Ou então faz V vezes I mesmo, onde o V é a voltagem total nos polos. Nos polos. É isso aí mesmo. Então tu pega o motor e engata lá na tomada 220. Ele não está usando 220 volts para girar. Ele está usando, sei lá, uns 180 volts para girar e os outros 40 volts estão sendo perdidos na resistência. Aí ele esquenta. Né? Já viu que todo motor elétrico estava esquentando, né? Certo? É uma parte da energia que foi inútil. Certo? Legal. Então até agora nada demais, né, gente? Bem similar ao estudo, concorda comigo? Né? Bem similar mesmo, não tem nada demais. Aliás, já que a gente viu gerador e receptor, vamos ver se nesses minutinhos finais a gente consegue ver o que aconteceria juntando os dois. Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer o nosso primeiro circuitinho misturando um gerador com um receptor.